Boa noite, igreja. Como é o primeiro boa noite do ano? Boa noite, igreja. Glória a Deus, a gente está aqui e feliz demais de estarmos celebrando esse momento. Niles e Fernanda botaram a mensagem aqui no Agape, eles estão acompanhando de fato lá de Maceió. Essa semana, como ele disse, o Wellington frisou bem aqui, né, Well? Eles estão voltando quinta-feira, mas assim, é um descanso para lá de merecido, né? A gente ora que eles, né, tanto a ida quanto a volta, né, que eles voltem renovados. É um período curto de tempo, mas a gente pede que o Senhor faça, né, um milagre. Eu também, não sei se vocês repararam, de vez em quando eu não estava presente aqui, nem na celebração, e também, às vezes, não conseguia vir na macro. Por causa de motivo de trabalho, algumas vezes eu precisei me deslocar de viagem. Mas eu digo a vocês, irmãos, que é tão bom estar aqui entre vocês. É bom ver cada um também. Esse intervalo que a igreja deu é necessário, assim, nesse sentido que muitos viajam, mas também é muito bom quando a gente retorna. Eu não sei quanto a vocês, mas estar aqui com vocês é renovador. Principalmente porque quando a igreja se reúne, Deus fala conosco, né? E a gente precisa da palavra de Deus, falar com Deus. Irmãos, foi me dado, mas assim, uma oportunidade e também um privilégio de ser o pregador, o primeiro pregador do ano, né, Well? Então foi me dada a oportunidade, o esparro e o privilégio, né? Então, como privilégio, essa semana eu tive orando, né? Eu acho que a maioria de vocês, chegada a virada do ano, a gente começa a fazer as nossas resoluções do ano, né? E eu não tenho como não esquecer de Jonathan Edwards, que ele fez só 2 resoluções. A primeira dele foi assim: viver o próximo ano para Deus. E a segunda resolução: mesmo que ninguém viva para Deus, eu viverei para Deus. Só tenho essas 2 resoluções para este ano. Mas isso é Jonathan Edwards, a gente é ser humano normal. E eu estava pensando, Senhor, o que vai ser esse novo ano? O que é que o Senhor tem para a gente? E eu quero compartilhar com vocês essa pregação, que foi fruto de oração, um momento meu particular com Deus. Espero que abençoe vocês. E eu sei que vai abençoar porque é a palavra de Deus, como também me abençoou e vai abençoar o nosso ano. Queria convidar vocês a fechar os seus olhos, a gente fazer uma oração rápida, apresentando esse momento a Deus. Pai, te damos graça por estarmos aqui reunidos ouvindo a tua palavra. É o maior privilégio do mundo sermos reconhecidos como teu povo, estar no meio do teu povo e respirar a vida do teu Espírito em nós, Pai. Nós te louvamos por estarmos aqui juntos. Obrigado por cada discípulo, cada amado, amada que está aqui. E que a palavra do Senhor penetre nos nossos corações. Pois assim o Senhor diz, que seja mais profundo, Deus. Que talvez até as nossas lógicas, os nossos pensamentos, o Senhor consiga atravessar até as nossas experiências emocionais para chegar ao nosso coração, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 13, versículo 15. É um texto, Êxodo capítulo 13, muito conhecido de todos nós, né? Para vocês alguns, 13, né? Êxodo 13. Para algum de vocês é tão batido, já ouviram tantas pregações a respeito deste tema, mas a palavra de Deus, cada vez que você lê, ela tem o poder, né, de se fazer nova. Êxodo capítulo 13, versículo 15. Vai começar a leitura do 15, depois vamos ler o 16. E diz assim a palavra de Deus: Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontrais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Esse é o tema da minha pregação hoje, é Memórias de um Grande Milagre. É um milagre que todo mundo já ouviu falar, que é a travessia do povo do Mar Vermelho. Deus realizou grandes milagres.
Na verdade, foi uma história de milagre em cima de milagre. Deus libertou o povo da escravidão, Deus libertou do cativeiro, Deus supriu porque não tinha o que comer aquele povo, Deus libertou da opressão, mas também Deus, vamos dizer assim, matriculou aquele povo numa escola chamada, vamos dizer assim, poderia falar, uma aventura estava pela frente daquele povo. E quando o Faraó deixou o povo ir, através daqueles milagres de Deus, Deus, como vocês bem sabem, não guiou o povo pelo caminho mais fácil, que era pela estrada, pela terra dos filisteus, mas Deus antes preferiu caminhar, liderar o povo através do deserto. E o texto diz aqui no versículo 17 o motivo, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Então, este foi o motivo de Deus não liderar o povo pelo caminho mais rápido, mas liderar pelo caminho de Deus. E começando o ano de 2018, a primeira atenção que a gente precisa ter em nossa mente é que nem sempre os caminhos, talvez mais fáceis, mais lógicos, implicam em ser caminhos de Deus para a nossa vida. 2018 oferece para a gente também várias oportunidades de Deus falar conosco. E aí você olha que situação, Hilário, começar o povo, depois de um grande milagre, grande libertação, qual é o primeiro desafio do povo? Eu fico imaginando 2 milhões de pessoas, né? Eu tive num show lá em Bogotá, onde tinha mais de 100 e poucas mil pessoas, uma noite de louvor lá. Quando as pessoas pulavam, irmãos, o chão tremia. Isso era em torno de 130 mil pessoas, Eide estava lá também. Era muito estranha essa sensação de você ter o chão tremendo. É óbvio que quem já foi para estádio já teve essa mesma sensação quando uma torcida começa a pular. Agora imagine 2 milhões de pessoas andando naquele povo, no meio do deserto, ou seja, terra seca, terra sem água, sem suprimento, sem nada, e sabendo que o que havia pela frente era o mar. Talvez alguns já ouviram falar, alguns já conheciam, não sei, mas de repente aquele mar vinha à memória. Se a gente continuar o caminho que está avançando, a gente vai ter que parar diante de um mar, que era o Mar Vermelho. E foi disso e que aconteceu, e é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Quando o povo olhou para o mar, as perguntas é a mesma que eu e você fazemos diante de qualquer obstáculo, talvez intransponível, ou que com os nossos próprios recursos a gente não consegue vencer. Por exemplo, eles pensaram, poxa, Deus, tu me liderou, me trouxe até aqui para quê? Para morrer? Por que não me deixaste, no deserto? Por que não me deixaste morrer na escravidão? E aí é um pensamento que sempre vem à minha memória. Muitas vezes a gente passa pela tentação que é melhor a comida do escravo do que a liberdade com Deus. Porque a liberdade com Deus implica em ter uma experiência pessoal com Ele de confiança. Vai muito além da nossa previdência privada, da nossa poupança, dos nossos recursos financeiros, de como está a conta bancária, ou como está a nossa saúde, seja emocional, seja talvez até física. É muito mais fácil na nossa vida quando tudo vai bem. E às vezes, como um discípulo certa vez me falou, confessou, ele disse que ficava quietinho aqui na videira, porque se ele fizesse qualquer coisa para Deus, o diabo poderia anotar e querer derrubar ele no caminho. Então ele é aquele famoso agente secreto de Deus, né? O 007 de Jesus. Ele só aparecia e ninguém sabia a identidade. E muita gente fala assim, eu não vou fazer muito para Deus para não me mostrar e quem sabe o diabo começar a me oprimir ou o que for, né? Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês essa noite, e assim, é verdade, Deus sabe o que está fazendo. O versículo 18 diz assim, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Às vezes, nós não concordamos como Deus nos lidera. Nós, se estivéssemos no lugar de Deus, mudaríamos várias coisas da nossa vida, da vida talvez de um familiar, ou de um vizinho, ou alguma história que chega até nós. Mas eu digo para vocês, irmãos, que quando Deus nos leva para esse momento, a gente chama de momento do deserto, a melhor coisa que podemos fazer eu diria assim, é a última que queremos fazer, que é confiar em Deus. É confiar que Deus é soberano, né?
que Deus cuida de nós e a sua liderança é o que nós precisamos. Eu estava compartilhando com um discípulo ali antes de começar a celebração, e eu falei, muitos cristãos, penso eu, muitos cristãos não sabem tomar decisões como discípulos. Tomam decisões como se fossem ímpios, como se Deus não houvesse na história. Por exemplo, eu falei para ele, eu vou escolher um novo emprego, um exemplo, né? Aí esse emprego me paga melhor? Sim. Eu tenho, talvez, plano de saúde? Sim. Eu tenho mais benefícios? Sim. Então, vou para lá, partiu, hashtag, já fui, é nós, estamos para cima, vamos com tudo, é cheio de hashtag e assumir o emprego. Discípulo não toma decisão assim. Discípulo ora ao Senhor e fala, Pai, essa porta é sua? Porque nem toda porta aberta é porta de Deus, como diz, por exemplo, o aviso do elevador. Né? Quando a porta abrir, verifique se o elevador está no andar. Por isso, irmãos, nem toda porta aberta é porta de Deus. Então, irmãos, o discípulo ele pensa isso, Deus, se essa não é a porta sua, pode fechar. Porque o que eu quero é fazer a tua vontade. O que eu quero é ser liderado por ti. E qual é a razão disso? Porque Deus vai à nossa frente. Olha o que diz o versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Aqueles que decidem viver a vida para Deus, Deus não deixa viver às suas próprias custas. Ou melhor dizendo, Deus não deixa essas pessoas sozinhos. Ou melhor dizendo, este ano você começa com Deus. Não é sozinho, buscando o seu próprio caminho. Pelo contrário, hoje a gente não pode ver talvez essa coluna de nuvem ou de fogo, mas você tem duas coisas que Deus nos dá para esse ano em 2018, que é a sua palavra e o seu Espírito, para nos conduzir durante este ano. Por isso Ele está conosco. Ele dá sabedoria, Ele nos dá direção. Ele nunca deixa-nos sozinhos. Ele vai na nossa frente, Ele caminha conosco. Ele está adiante de nós, Ele está atrás de nós. E a sua palavra traz verdade e traz vida ao nosso coração. Porque Deus, irmãos, é capaz de transformar até o coração dos reis. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Então, quando nós vemos obstáculos, eu tenho que dizer essa frase chavão, Deus vê oportunidades. Quando passamos por alguma coisa que para nós é impossível, para Deus é uma oportunidade de glorificar o nome dEle através da nossa vida, através do que Ele fará em nós, através de nós e por nós. Então, irmãos, Deus, nesse ano, fará caminho até onde parece não haver saída, porque quanto maior o problema, né, como a gente vê aqui no texto, maior a capacidade de Deus brilhar sobre tudo. O texto continua dizendo, os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar. Então imagina, se já estava difícil continuar a caminhada, porque aquele mar era intransponível, eles também não poderiam mais voltar para trás. O pior, o maior, melhor, mais poderoso exército daquele período estava na cola deles. Um povo vivendo na escravidão, sem armas, sem treino, sem nada, sem recurso. E aí chega aquele momento, o que acontecerá? Eu fico imaginando, talvez sentado no meio daquele povo, no meio daquela multidão, e não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, que você, de perigo, você começa a se afastar, a se recolher, talvez você coloque até alguém na frente. Aí no meio daquelas 2 milhões de pessoas, você, peraí, eu vou me aproximar mais do mar para não ser o primeiro a morrer, e só ouvindo a poeira subir, aqueles cavalos, né, cavalgando, aquela zoada, aquele tremor, e imaginando várias coisas no seu coração. Talvez se despedindo dos seus familiares,
pensando que ali seria o fim de tudo, porque a esperança se foi, mas ainda faltavam algumas coisas, meus irmãos. Deus, no meio das situações mais sombrias e assustadoras, Deus tinha um plano. E esse plano era incrível. Podemos, esse ano, nos concentrar nos nossos problemas. Ou podemos, esse ano, confiar plenamente em Deus. Os israelitas, como diz o texto aqui, ficaram aterrorizados quando viram o inimigo se aproximar. Eles duvidaram do seu líder, eles questionaram Deus, eles reclamaram, eles murmuraram, eles entraram em pânico. No entanto, Deus não ficou com raiva deles. Não ficou com raiva minha, nem sua. Porque Deus conhece a nossa humanidade e também conhece as nossas fraquezas e nossos medos. Mas Deus pediu uma coisa para aquele povo, o texto diz. Deus pediu a sua obediência e a sua confiança. Irmãos, Deus não pede que sejamos fortes, Deus pede que nós sejamos obedientes e confiemos no Deus que temos. Deus não pede que sejamos super-heróis. Deus pede que aprendamos a confiar nele, porque ele é soberano. E nada, na dica de nada, foge do controle de Deus. O versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A oração, irmãos, ela é vital para a nossa vida. Mas existem alguns momentos que Deus fala assim: para de orar e mova-se. Existe coisa na nossa vida que até são orações repetidas. E é importante, sim, ouvirmos a voz de Deus, mas também é importante quando ficarmos quietos. E também é importante saber quando precisamos levantarmos e seguir em frente. Porque a voz de Deus nos conduz. E não nos conduz em confusão, mas sempre em segurança. Agora preste atenção nisso. Há momentos em nossa vida que oramos para tomar decisões. E talvez vocês estejam fazendo ou fizeram isso ao chegar deste novo ano. Eu preciso tomar algumas decisões esse ano. E você já orou. E provavelmente Deus já te respondeu. Mas você continua orando a mesma oração. E continua orando por isso. E quando alguém pergunta, mas isso, Deus já não te respondeu? Você, não, estou orando por isso. E ao invés de você orar, você deveria estar avançando e fazer o que Deus já disse que era necessário para você fazer. Porque a palavra de Deus diz, se lhe pedimos sabedoria para conhecer os seus passos, ele providenciará para a nossa vida a direção. Por isso, que nenhum discípulo pode começar o ano de 2018 dizendo que não sabe qual a direção de Deus para a sua vida. Porque se você pedir, Deus te dará. E se você pediu e não sabe, provavelmente é porque ele já disse o que fazer e você não quer fazer. E qual é a estratégia nossa? Continuar orando por isso, né? E eu compartilhava com esse discípulo mais cedo e falava assim: você precisa orar a Deus e pedir, Deus, abra as portas que são as minhas portas e feche as portas que não são para mim. Neste ano de 2018, eu não quero todas as portas abertas, eu quero as portas que o Senhor acredita que é o meu caminho, é a minha direção, que eu devo tomar. Esta é uma oração que os discípulos devem fazer. E o terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: Deus trabalhará poderosamente em nosso favor, mas geralmente Ele pede primeiro a nossa obediência. Deus trabalha ao nosso favor, mas a primeira coisa que Deus pede normalmente para a gente é a nossa obediência. Olha o que Deus pediu a Moisés, para fazer só uma única coisa no versículo 16. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Moisés, ele foi chamado a obedecer à voz de Deus. Irmãos, quando Deus nos convida a obedecer, desde as coisas mais simples, como desliga essa TV agora, porque esse canal que você está assistindo não é de Deus, até as coisas mais complicadas, ó, sai da tua casa e vai falar para aquele fulano dali que o Senhor vive. Todas elas são oportunidade de Deus manifestar poderosamente a sua mão.
Eu carrego comigo uma experiência e vou levar para o céu essa experiência. Foi quando a gente ainda estava lá, a maioria de vocês conhece essa história, no Galpão, e a gente fazia aquele projeto evangelístico que era Lar de Paz. E naquele dia, a gente saía normalmente de manhã, depois da oração, ia no casebre, ia em algumas casas orando, e a gente ia de 2 ou de 3 e orando. E eu me lembro que teve um dia desse que saiu, se eu não me engano, foi eu, Yuri Portugal e João. Yuri tá aí, não sei se está aqui dentro, tá ali. Tá ali com a mão, né, Yuri? Yuri se lembra desse dia? Pronto, Yuri tá ali como testemunha. E a gente saiu, a gente foi orando, vamos lá, vamos falar de Deus, vamos falar de Deus. Isso foi de manhã, quarta-feira de manhã. E a gente procurando alguém para falar, aquele nervosismo. De repente a gente encontra o mercadinho, que é aquela porta, né, de descer e trancar, estava aberto pela metade, mas no meu coração veio um impulso forte do Espírito Santo, entre naquela casa, entre naquele lugar, entre naquele mercadinho, entrou eu, Yuri e João. E a gente chegou lá, e eu cheguei para aquela mulher e falei: olha, o Senhor me mandou aqui para dizer que te ama, que tem um propósito para a sua vida, e esta criança que você está carregando no teu ventre é do Senhor. De repente, a mulher estava grávida. A mulher começou a chorar e tinha decidido naquele dia abortar aquela criança. E eu te digo para vocês, foi uma experiência mais perfeita que eu tive. E depois, ela conhecia a secretária da videira e ela falou, ela não conhecia a gente pelo nome. Aí falou com essa secretária, a antiga secretária da videira: olha, teve uns meninos da tua igreja, né, e salvou a vida do meu filho. Aquela criança hoje vive porque nós decidimos obedecer. Aquela criança nunca saberá quem fomos, quem somos, nem o nosso nome, nem nosso endereço. Mas ela saberá que Deus naquele dia trouxe grande salvação para a vida da mãe e para aquela criança. E para ele. Quem sabe aquela criança se torne um pastor, um evangelista, um mestre. Quem sabe aquela criança seja usada por Deus para trazer talvez muitas pessoas aos pés do Senhor. E eu quero dizer para você, quando a gente obedece a Deus, das obediências mais simples até as mais complexas, ela sempre carrega em si o poder de manifestar a soberania, a majestade e o milagre de Deus. Por isso, a palavra diz que quando Moisés estendeu a vara, o mar não só se dividiu, mas as pessoas passaram diretamente por ele em terra seca. Preste atenção no texto. Ou seja, nem mesmo eles pisaram e os pés afundaram na areia. Era terra seca, irmão. Não tinha nem lama, nem lodo, nem lamaçal. O Senhor fez aquilo ser um terreno sólido, firme, como Ele é para nós. Engraçado que o mesmo lugar de grande milagre e transformação foi o mesmo lugar onde Deus usou para destruir o pior inimigo do povo de Deus. Por isso que eu quero trazer essa palavra para 2018. Que os problemas que irão aparecer, ou os mares que estão aparecendo, ou quem sabe o mar que nós paramos, é a oportunidade de Deus transformar isso em nossa salvação. Eu quero dizer para vocês, eu confio em Deus. Quero dizer para vocês e quero dizer para a igreja do Senhor, nós confiamos em Cristo. E não existe nada que saia do controle dele. É uma palavra arriscada? Com certeza, para quem não conhece a Deus. Isso não quer dizer que não devemos chorar, não quer dizer que não devemos talvez nos desesperar ou que não devemos passar pelo vale da sombra da morte, não é isso. Significa que em qualquer momento podemos ter a certeza que Deus está conosco. Entendeu? Não quer dizer que Deus vai fazer o povo andar sobre as águas, mas ele terá um caminho, uma direção e um propósito para transformar aquele grande problema impossível em libertação para o seu próprio povo. Se aquele povo anda sobre o mar, ou se vai pelo caminho dos filisteus, quem sabe, lá mesmo o povo perece. Quem sabe os egípcios alcançam lá mesmo e matam. Por isso eu digo para vocês, com Deus não existe atalhos. Com Deus existe uma direção. E é isso que Ele tem para nós este ano. Deus promete para a gente que se nós obedecermos a sua voz, Ele sempre nos abençoará. Porque Ele estará entre nós e os nossos inimigos. O texto diz que Ele enviará os seus anjos para lutar por nós e nos proteger.
Tem até uma discípula aqui na igreja que sempre ora para que o Senhor mande os seus anjos. E o texto diz: Ele enviará os seus anjos para lutar por nós e nos proteger. Ele mesmo vai lutar por nós e nos proteger, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e quanto Ele deseja estabelecer sua proteção sobre nós. O versículo 19 diz assim: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Minha conclusão: nosso Deus é um Deus de milagres. Eu estou doidinho, desejoso, para ver os milagres que Deus vai realizar em nós esse ano. Talvez você olhe para a igreja e fale assim: poxa, será que o Senhor vai trazer multidões, né? Vai trazer mais pessoas esse ano? Eu falei: não sei quanto a você, mas eu estou aguardando o milagre de Deus. Se depender da capacidade da igreja, difícil. Mas como não depende, né? Depende da graça de Deus, essa igreja vai estar sempre cheia. Amém? Talvez você esteja esperando vários milagres para esse ano, seja até um milagre de uma oportunidade ou uma porta de se abrir. Eu te digo para você, está na hora de você encher o teu coração de esperança. Porque Deus vai fazer brilhar, sim, irmãos, a luz sobre a tua vida. Para que as pessoas saibam que só existe um Deus, que é o teu Deus, que é o nosso Deus. Como diz o versículo 31, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O que eu acho mais interessante nessa travessia do Mar Vermelho, várias coisas são maravilhosas. O mar se abrir, né? O povo andar, o próprio mar se fechar e destruir os inimigos do povo de Deus. Mas o que eu acho mais fantástico é que o povo andou em terra firme, mesmo naquele lugar. E essa é a promessa de Deus para nosso ano, que nós temos uma direção e um terreno firme para andarmos. Entendeu? Nós não estamos andando vacilantes, ou seja, como aqueles que estão desgarrados. Nós temos um pastor, um bom pastor, que cuida de nós, conhece-nos, sabe os nossos medos, temores, falhas e debilidades, mas que trabalha ao nosso favor. Eu fico pensando que talvez pareça até que o inimigo possa estar tão perto como estava do povo, né? Que você chega a ouvir a voz dele sussurrando para você. Vocês vão ficar assustados com a quantidade de vezes que eu já ouvi pessoas falarem que ouvem voz de suicídio. Você não presta. Você devia se matar. Se você morresse agora. E aquele povo de Israel talvez também ouvisse a voz do inimigo muito perto, talvez sussurrando, talvez dizendo para eles: olha, não tem jeito. Você atravessando esse mar, enquanto você atravessa, Deus não vai conseguir segurar este mar sobre a sua vida. Enquanto você olha o milagre de Deus, talvez que nem Pedro que andou sobre as águas, olha, você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver para Deus. Você não foi feito para viver na igreja. Isso é coisa de outras pessoas. Eu já ouvi várias gente falando isso para mim. Eu admiro esse povo que vai para a igreja, mas eu não nasci para isso. Eu falei, você não nasceu para ouvir mentira do diabo. Você nasceu para ouvir as verdades de Deus. Então, irmãos, todos os obstáculos que se apresentam diante de nós, que nos pareçam muito difíceis de superar, também trazem para a gente aquele desejo de querer voltar, de se esconder, de nos isolarmos, de desistir. E nos encontramos várias vezes questionando Deus e duvidando do seu cuidado e duvidando do seu amor sobre nós. Mas nada altera esta verdade. Ele está conosco e ele luta por nós. Ele está conosco e peleja por nós. Seus planos para as nossas vidas nunca serão frustrados pelos ataques do inimigo. Embora pareça que algumas vezes o inimigo parece estar ganhando, mas ele não tem o controle total. Deus é maior. E às vezes, quando fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, como diz o texto aqui, Deus sussurra ao nosso ouvido.
Seguinte coisa, você só precisa ficar quieto, porque verás o teu Deus lutando ao seu favor. E essa é a minha palavra dessa noite. E essa é a palavra para 2018, para a gente começar esse ano. Nós, às vezes, só precisamos aquietar o coração e saber que nada foge ao controle de Deus. E enquanto nós obedecemos e confiamos nele, ele está agindo ao nosso favor. A gente nunca conhece o quadro por inteiro. É que nem eu falava com o discípulo ali. Olha, irmão, você nunca conhece a realidade toda. Só Deus conhece tudo. Por isso que o discípulo que confia em Deus, a primeira coisa que ele faz nesse ano é dizer assim: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, quero andar nas portas que o Senhor abre, andar vendo a tua mão e o Senhor lutando para mim. Eu quero ver o Senhor na minha frente, atrás, do meu lado e comigo. Porque este ano, Deus, vai ser o ano do milagre. E o maior milagre, irmãos, é você confiar em Deus. Porque às vezes a incredulidade bate a porta do coração. Mas eu digo para vocês, nessa noite não será assim. Nessa noite, o Espírito Santo se aproxima de mim e de você. Um grande banho, um grande bálsamo de fé para estabelecer e talvez firmar os nossos passos e dizer: eu não esqueci de você. Eu não esqueci do que eu prometi. As promessas podem até parecer demoradas, mas sempre, todas elas se cumprem. Eu gostaria que a gente se colocasse de pé agora para orarmos e fazermos só duas coisas. Apresentarmos o nosso coração a Deus em confiança a Ele. E a segunda, pedirmos a Ele ajuda para obedecermos e para confiarmos. Eu queria que a igreja fechasse seus olhos agora. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar contigo. Deixasse Ele ministrar o teu coração. E de lembrar a você que as promessas dele não podem ser frustradas, os planos de Deus não podem ser frustrados. Lembrar você que neste ano 2018, que Deus agindo, ninguém pode impedir. Que não há circunstância impossível para Deus. E que há sempre a oportunidade de recomeçar. Mas eu te digo, este ano você pode recomeçar, esperando o melhor de Deus para este ano, para a sua vida. 2018, irmãos, é o teu ano, é o meu ano de obedecer e de confiar em Deus. Pai, nós queremos neste momento, Pai, nos apresentar diante de Ti. Em primeiro lugar, Senhor, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida diante de Ti, em confiança, Pai. Queremos dizer e entregar este ano 2018 em Tuas mãos e falar, Senhor, obrigado pela dádiva, obrigado por nos oferecer um ano para podermos servir o Senhor com toda graça, toda alegria. Obrigado porque o Senhor nos chama ainda quando somos pecadores. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcança essa noite com a voz doce e suave, com a voz do Teu Espírito dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo e que o Teu sangue é capaz de limpar o nosso passado e fazer tudo novo este ano, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos, como igreja, também nos comprometer a andarmos este ano na simplicidade da obediência e na confiança de que nada, nem ninguém, nem coisa alguma foge ao teu controle. Não porque Rafael está falando, não porque Rafael conhece, mas porque o Senhor promete e a tua palavra é verdadeira, como o Senhor é verdadeiro. Então hoje, Deus, no dia que nós chamamos hoje, queremos declarar, proclamar, encher o nosso coração da certeza e da fé que o Senhor é o mesmo. Ontem,
hoje e para sempre. Eu queria que você dissesse isso para o seu coração mesmo. Que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Eu queria que você também dissesse para você mesmo, e dissesse no coração, no fundo do teu coração, e dissesse: o meu Redentor, Ele vive. O meu Redentor, Ele vive. O meu Senhor vive. E por fim, eu queria que com as suas próprias palavras, você dissesse para Deus que 2018 você se compromete a viver buscando a glória dele, a começar este ano buscando a glória dele, a viver cada dia pelas portas que ele traz e que ele abre. Se comprometa agora com Deus. Este ano, Pai, me comprometo a viver para a tua glória. Este ano, Pai, eu comprometo-me a me obedecer, desde as coisas mais simples às coisas talvez que me exijam mais. Esse ano, Pai, eu me comprometo a ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Esse ano, Pai, eu me comprometo a ser uma flecha nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.